Olá, bem-vindos! Algumas noções sobre matemática financeira. Precisei refazer o vídeo porque eu não sei editar e tinha alguns erros de conta, de cálculo. Vamos considerar capital na forma de capital dinheiro, porque tem gente que considera, por exemplo, um apartamento sendo como capital. Exemplo, se aplicarmos um capital de 20 mil à taxa de 3% ao mês durante 5 meses, no sistema de juros simples teremos juro no período de um mês, 20 mil que eu apliquei vezes 3%, ou seja, vai render R$ 600 ao mês. Juro nos 5 meses, 20 mil vezes 3% vezes os 5 meses de aplicação, concluindo dá um total de R$ 3.000. De modo geral, juros simples se calcula fazendo capital vezes taxa vezes tempo sobre 100, sendo que tempo e taxa devem estar na mesma unidade de tempo, no caso, taxa ao mês, tempo em meses. A soma do capital com os juros é denominado montante. Então, montante igual a capital mais juros. No caso do nosso exemplo, R$ 23.000, aqui representado no gráfico. Em 5 meses, teve esse crescimento linear. Juros compostos. Vamos calcular o montante de um capital de R$ 1.000 empregado a taxa de 0,8% ao mês durante 3 meses. E para isso usaremos montante como sendo capital mais juros. Só que nesse caso, os juros são calculados mês a mês, por se tratar de juros sobre juros e não mais juros simples. Então, o montante no primeiro mês vai ser capital mais o capital vezes a taxa vezes um mês dividido por 100. Que vai resultar 1.000 mais 1.000 vezes 0,8 vezes 1 sobre 100, resultando em R$ 1.008, ou seja, houve um ganho de R$ 8. No mês 2, eu vou pegar o montante que eu tinha e aplicar novamente a taxa de juros sobre ele, conseguindo um resultado de R$ 1.016,64. No terceiro mês, eu tenho que pegar o montante que eu tinha lá no mês 2, R$ 1.016,64, e aplicar novamente juros sobre ele, resultando em R$ 1.024,77. O montante obtido no final de 3 meses foi R$ 1.024,77. Nesse caso, o capital foi colocado aos juros compostos, ou acumulados, ou juros sobre juros. Comparados aos juros simples, nos primeiros 3 meses, a diferença é praticamente desprezível, porque no juros simples nós teríamos 1.000 vezes 0,8 vezes 3 sobre 100, que resultaria R$ 1.024 e o ganho seria de apenas 77 centavos. A fórmula dos juros compostos. Seja C um capital colocado a juros compostos com taxa I durante N períodos. Entenda-se por período meses, anos. Então, no primeiro mês, eu vou ter um montante de capital mais C vezes I vezes 1 sobre 100, que pode ser escrito esse valor aqui como sendo C vezes I sobre 100, porque qualquer número vezes 1 vai dar o próprio número. Eu vou pegar esse C e colocar em evidência, de modo que eu vou ter esse resultado, C vezes 1 mais I sobre 100. Percebam que se eu fizer C vezes 1, eu encontro C, C vezes I sobre 100, eu vou encontrar C vezes I sobre 100. No segundo mês, eu vou pegar
o montante que eu tinha encontrado e vou aplicar sobre ele novamente a taxa de juros naquele período. Usando o raciocínio que eu usei ali em cima, eu vou encontrar também M1 vezes 1 mais I sobre 100. Só que no lugar desse M1, eu posso colocar o que eu já tinha encontrado ali. Então, eu vou ter M2 igual a C vezes 1 mais I sobre 100 vezes 1 mais I sobre 100, que nós veremos que vai resultar em C vezes 1 mais I sobre 100 ao quadrado, ou seja, ao final do segundo mês, esse 1 mais I sobre 100 estará elevado ao quadrado, dando em M2 igual a C vezes 1 mais I sobre 100 ao quadrado. E se eu prosseguir com esse raciocínio, nós vamos chegar que em N períodos eu vou ter capital vezes 1 mais I sobre 100 elevado a N. Por quê? Quando eu estou no segundo mês, está elevado ao quadrado. Lá anteriormente, quando eu estava no primeiro mês, elevado à primeira. Se eu repetisse aquele raciocínio, que inclusive pode se provar em matemática, eu chegaria a essa fórmula aqui, é a fórmula dos juros compostos. Vamos calcular o valor de um capital de 10 mil aplicado por 8 anos a juros simples e a juros compostos, em ambos os casos com taxas de 0,8% ao mês. E eu já encontrei aqui uma conversão que terei que fazer 8 anos e a taxa está ao mês. Então, 8 anos, que são 8 vezes 12, resultarão em 96 meses. Para os juros simples, eu terei montante depois de 96 meses, sendo 10 mil mais 10 mil vezes 0,8 vezes 96 dividido por 100. E vou encontrar o resultado, 10 mil mais 7.680, que é igual a 17.680. Nos juros compostos, esse montante em 96 meses vai resultar em 10 mil vezes 1 mais 0,8 sobre 100 elevado a 96, resultando num valor de R$ 21.488,74. Começou a ficar expressiva a diferença de um para outro. No caso de aumento de tempo da aplicação para 15 anos, teríamos 15 vezes 12 igual a 180 meses. Então, na fórmula juros simples, eu vou ter 10 mil mais 10 mil vezes a taxa, vezes o tempo, dividido por 100. E vou encontrar um valor de R$ 24.400. Na fórmula juros compostos, eu vou ter, após 180 meses, 10 mil vezes 1 mais 0,8 sobre 100 elevado a 180, que vai resultar um montante de 41.965,83. Percebam que vai ficando expressiva a diferença dos juros simples para os juros compostos. Os juros compostos se realizam quanto mais tempo, porque enquanto os juros simples crescem com uma função linear, os juros compostos crescem como uma função exponencial. No caso de aumento do tempo da aplicação para 25 anos, teríamos 25 vezes 12, 300 meses no total. De juros simples, nós teríamos um montante de 10 mil mais 10 mil vezes 0,8 vezes 300 sobre 100, resultando em 34 mil. E no caso dos juros compostos, depois de 300 meses, eu teria 10 mil vezes 1 mais 0,8 sobre 100 elevado a 300. Ou seja, após 300 meses em juros compostos, esse capital se tornaria R$ 109.184,16. Aqui está exemplificado como os juros simples crescem de maneira linear e como os juros compostos
crescem de forma exponencial, que sendo assim, 180 meses para juros simples vai resultar em 24.400 e 180 meses para juros compostos vai resultar em 41.985. Assim como 300 meses juros simples vai resultar em 34.000 e juros compostos resultando em 109.184. Esse é um conceito básico sobre juros simples e juros compostos. No caso de empréstimos com pagamentos mensais ou anuais e aplicações financeiras com aportes mensais ou anuais, os cálculos são mais elaborados porque exigem conhecimento em soma de progressões geométricas. Com as amortizações mensais, o valor das prestações diminui. No caso de aportes em aplicações financeiras, também implica em rendimentos maiores. Para isso, vocês facilmente encontram calculadoras financeiras no Google que dá para fazer essas contas perfeitamente. O importante é que se entenda o princípio e como é que ocorrem os juros simples e os juros compostos. Lembrando que os juros simples são funções lineares e os juros compostos são funções exponenciais. Até mais!